Exclusivo, Josué Augusto em seu canal faz graves denúncias contra o sistema maligno da bleia do reino de Zeus. E é isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, passadinha rápida aqui para republicar o vídeo em que o Josué Augusto, em seu canal, faz sérias e graves denúncias contra o sistema maligno da bleia e toda a sua diretoria, que me parece manipulou o estatuto da igreja para colocar pessoas na direção e também na presidência dessa instituição. Veja o vídeo do Josué e tire suas próprias conclusões. No final, deixe o comentário sobre isso tudo. Pastor Ailton Júnior está assumindo a assessoria da presidência e o templo central das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco. Amém? Amém. Muito bem, a igreja confirma tudo isso. Diga amém. Amém. Deus abençoe. Escândalo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus sob a administração de Ailton José Alves e sob a omissão, a covardia e a traição dos seus pastores auxiliares. Pastor acusado de adultério com reiteradas denúncias é levado a presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Eu já noticiei isso aqui ontem e eu queria dar detalhes dessa notícia, que diz o seguinte: alterações no estatuto, 11ª reunião do presbitério. Conforme alude ao estatuto, no parágrafo 35 do artigo 23, fica determinado que o pastor presidente, em caso de falecimento do mesmo, será substituído por seu vice-presidente ou assessor da presidência, não sendo necessária aprovação por meio de eleição da convenção. Ou seja, vocês viram aí o áudio do gestor presidente trazendo o seu filho, sobre o qual pesam graves e sérias acusações sem nunca ser devidamente tratado dentro do rigor da lei da palavra de Deus, acusações de adultério, e que tem um filho e esse filho já está com mais de 22 anos. Vocês viram quando ele trouxe de Caruaru e, conforme esse áudio, criou um cargo de assessor da presidência e chefe do templo central. E agora ele tira o Samuel Oliveira, que era vice-presidente, para a cidade de Jaboatão, coloca um homem covarde, fantoche, traidor da igreja, porque tem presenciado calado como primeiro secretário todas as ilicitudes, irregularidades e até denúncias de crimes cometidos pelo gestor presidente. E ele se cala, não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com a verdade. Todos vocês sabem que há depoimentos com provas cabais em processos criminais, em processos cíveis, na Polícia Federal, no Ministério Público, no Ministério Público Eleitoral, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, da prática de rachadinha. Esse processo, esse esquema de rachadinha, amplamente denunciado nos grandes veículos de comunicação, onde diz claramente que o Ailton José Alves participava do esquema de rachadinha com os seus políticos. Mas aí, irmãos, em depoimentos de pastor e de sua esposa, eles dizem claramente na Polícia Federal, no Ministério Público e na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, que o senhor Ailton José Alves, presidente desta igreja, pai do filho acusado de adultério, que agora o empossa, claro, como presidente desta igreja, ele não somente criou, mas como mantinha e coordenava esse esquema de rachadinha, desvio do erário público. Esse mesmo vice-presidente se dirigiu à tesouraria da igreja e por diversas vezes, conforme relatos nos processos criminais e cíveis na Polícia Federal e Ministério Público, que ele sacou 50 mil reais dos dízimos e das ofertas em 2014 e doou forjadamente, forjando a doação para a campanha eleitoral do deputado estadual. E ele mesmo confessa, conforme em depoimentos, que em 2010 houve essa mesma prática criminosa irregular e que está sendo apurada pela Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, assim como em depoimentos no Ministério Público e na Polícia Federal. Pois é, esse gestor presidente, como se não bastasse essas gravíssimas acusações, agora praticamente empossa o seu filho acusado de adultério
casamento e de ter um filho fora do casamento como presidente dessa respeitada instituição, porque quando ele diz, em caso de falecimento do pastor presidente, assumirá o vice-presidente ou o assessor da presidência, está dizendo que o presidente é o filho. Ou você não vê isso? Porque o Luiz Mário, esse fantoche alienado, que chama o Ailton José Alves de santo, chama de pai, chama de anjo da igreja, e está sob a proteção desse Ailton aí por tantos e tantos anos, diante de todas essas práticas de irregularidades, ele sendo omisso, conivente, tá entendendo? Inclusive indo defender essas irregularidades, esses crimes na justiça. Irmãos, isso é um vilipêndio, isto é um ultraje. Então, ele foi empossado como vice-presidente. Você acha que na vacância do cargo, que ele nunca vai renunciar? Ele está dizendo que em caso de morte, ou seja, vai colocar esse império nas mãos de um filho sobre o qual pesam gravíssimas irregularidades, inclusive a de adultério. Você ficou pasmo com isso? Mandou um filho para os Estados Unidos na condição de missionário e tem aí nos depoimentos, inclusive na defesa de um processo espetacular feito pela Google, a gigante Google, o advogado com uma maestria singular afirma que o Ailton José Alves investe contra canais, investe contra YouTubes, investe contra todos que discordam dele para fazê-lo calar. E nesse mesmo processo, esse brilhante advogado da Google relata lá que um filho dele, ao ser denunciado por desviar altas somas de dinheiro, um outro filho, ele como prêmio consagra o menino a pastor e o manda para os Estados Unidos agora, sob a proteção de Joel, e está lá como missionário. Espera aí, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você acha o quê? Assistam aí o pastor Elianai Cabral dando uma poderosíssima mensagem e depois, em alto e vivo e bom som, os irmãos clamando, gritando, que ouça a CONADEP, que ouça o MADENE, que ouça a CGADB, que ouça a igreja, o ministério daqui, que essas irregularidades estão latentes e Deus não se deixa escarnecer. E como diz bem o pastor Elianai Cabral, de Deus não se zomba. Assistam aí. A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu estou muito feliz por tudo que estou vendo. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma mensagem que encontramos no Velho Testamento. E para tanto eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 12. E nós vamos ler, na verdade, 10 versículos dessa escritura apenas. É uma história dramática, uma história triste até certo ponto, mas que tem lições preciosíssimas para todos nós. 2 Crônicas, capítulo 12, versículos de 1 ao 10, que nos diz assim: Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E tomou umas cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Quero dar destaque especialmente aos versículos 9 e 10, que nos diz assim: Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo,
tomou também os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Quantos podem dizer amém? Eu quero, na verdade, chamar a atenção dos irmãos, e vou dar título a esta palavra que o Senhor colocou em meu coração sobre o seguinte: escudos de ouro ou de cobre. Escudos de ouro ou de cobre. Vejam só, essa história, esse tema conduz a nossa mente à história do reino de Judá nos dias do rei Roboão, filho de Salomão, mais ou menos entre os anos 945 e 928 a.C. Roboão, de fato, quando iniciou, teve um reinado até próspero e abençoado por Deus, porque ele ainda temia ao Senhor. Dessa forma, ele construiu cidades, construiu vilas e fortalezas nas terras do seu domínio. Roboão fabricou armamentos de guerra para o seu exército, tornando-se naquela época uma potência militar. Conquistou a confiança do povo e por causa disso foi fortemente apoiado no seu reino logo no início do seu reinado. Porém, depois de tantas conquistas no seu reino, Roboão de repente deixou-se influenciar por maus conselheiros. Envaideceu-se, abandonou o culto ao Senhor, tornou-se arrogante e até implacável com o povo de Israel. Perdeu o respeito pelas coisas sagradas e perdeu o respeito pelas pessoas. Sua arrogância o isolou de Deus e o isolou também do povo. Lamentavelmente, ele permitiu que os cultos pagãos voltassem à vida do povo e o culto a Deus foi relegado a um segundo plano, induzindo todo o povo de Israel ao relaxamento espiritual. A liturgia sacerdotal, até então, de repente, perdeu espaço para outros cultos. E a luxúria e a displicência tomaram conta de todo o reino. Mas Deus, o nosso Deus, é justo juiz e não se deixa zombar. Aleluia! Ele envia o profeta Semaías para falar com Roboão, que o alertou acerca do seu mau caminho. E principalmente para falar acerca da invasão do inimigo em Jerusalém que aconteceria logo depois. Mas Roboão não deu muita importância à mensagem profética de Semaías. Ele deixou o caminho da lei do Senhor e ele simplesmente relegou a um segundo plano qualquer ideia de uma invasão porque confiava no seu próprio poder. Mas Deus havia lhe dito o seguinte: vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei em poder de Sisaque. Está lá em 2 Crônicas 12:5. Deus lhe avisou que o seu reino estaria nas mãos do inimigo e o rei, os seus príncipes seriam escravos, seriam servos do inimigo a partir de então. Deus ainda falou pelo profeta Semaías que a partir daquele momento, ele, Roboão, e os seus príncipes estariam nas mãos do inimigo, até que descobrissem a diferença entre servir a Deus e servir aos seus inimigos. Foi isso que Deus disse para Roboão. Sisaque, um rei perverso, com fome de fama, de bom nome, de valente, rei do Egito, de repente cercou a cidade de Jerusalém. E quando ele cercou a cidade de Jerusalém, ele dominou completamente a cidade com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, além de um grande número de soldados para tomarem as cidades todas de Judá e a própria cidade de Jerusalém. Foi isso que aconteceu. Por causa disso, o rei Roboão foi humilhado, juntamente com seus príncipes. Além de ter a perda dos tesouros da casa de Deus e do seu palácio que foram levados pelo inimigo. Sisaque, esse rei perverso do Egito, não teve escrúpulos juntamente com seus homens ao entrarem na casa de Deus e profanarem o santuário na casa de Deus, saqueando todos os seus tesouros, inclusive os tesouros que estavam na casa real, que ficava ao lado do templo. Chama atenção aqui que dentre todos estes tesouros que Sisaque tomou posse,
ele também tomou posse dos 300 escudos de ouro feitos no reinado de Salomão. E esses tesouros, esses escudos, tinham uma importância especial na vida do povo de Israel. Porque eles eram um símbolo da segurança do reino. Eles eram um símbolo da proteção do rei. Era um símbolo da defesa dos valores de Israel até então. Porém, mais do que o valor do ouro, desses escudos, era o valor moral e espiritual do povo de Deus, que estava sendo saqueado, estava sendo roubado pelo inimigo. Mesmo humilhado pelo inimigo, Roboão foi mantido assim, como se fosse um rei sem coroa, um rei sem séquito nenhum, sem força nenhum, sem poder nenhum em Israel, mas tudo sob a égide do cetro de Sisaque. Ele tinha que obedecer ao rei plenamente, mantinha a pose de rei, mas na verdade ele não o era mais. Roboão passou a viver uma farsa, ele passou a viver um faz de conta, e na realidade ele estava deposto e humilhado pelos seus inimigos. E para esconder a sua humilhação, mesmo mantendo-se em Jerusalém, o que é que ele fez? Quando ele viu que todos os tesouros da casa real foram levados, e que todos os tesouros sagrados e consagrados da casa do Senhor foram levados, principalmente os escudos de ouro, ele mandou fabricar novos escudos. Mas os escudos agora não eram mais de ouro, porque de repente perdeu toda a riqueza que tinha. Em lugar dos escudos de ouro, ele mandou fazer escudos de cobre, que precisavam constantemente ser polidos e limpos, para evitar o zinabre, para evitar que eles ficassem empreteados ou coisa semelhante, a fim de que toda vez que o rei resolvia entrar no templo ainda, que o rei pretendia entrar na sua casa, os guardas da realeza, eles ostentavam agora os escudos de cobre, não mais os escudos de ouro. E toda vez que ele entrava na casa de Deus, esses guardas reais se apresentavam ostentando esses escudos de cobre, que eram de fato uma imitação dos escudos de ouro. Então nós nos perguntamos hoje, que escudos estamos nós ostentando em nossos dias? São os escudos de ouro ou são os escudos de cobre? Nesta noite, o Espírito Santo me leva, juntamente com vocês, a avaliar nossos valores, a avaliar nossos tesouros, se são originais ou são apenas alguma imitação. E é disso que eu quero falar. Deixa eu falar um pouquinho do seguinte, da importância dos escudos de ouro, que foram fabricados nos tempos do rei Salomão. Em primeiro lugar, nos armamentos de guerra dos tempos bíblicos haviam armas defensivas e armas ofensivas, que tinham sempre um caráter muito individual, de proteção de cada soldado em si. As armas defensivas geralmente eram um escudo para o corpo, preso a um dos braços, um capacete para a cabeça, uma couraça de couro ou de metal para o peitoral, caneleiras para as pernas, sandálias de couro para os pés. Já as armas ofensivas, naquele tempo, podiam ser uma espada, uma lança, um arco e flecha, às vezes um ariete, que era um pedaço de pau, de madeira maciça, como podia ser até mesmo uma funda. Entretanto, de todas as armas ofensivas e defensivas usadas pelos soldados antigos, o escudo era a melhor arma defensiva de qualquer lutador, conforme já ouvimos na história de hoje. O ponto-chave dessa palavra está nos escudos de ouro de Israel, que foram saqueados pelo inimigo. Esses escudos de ouro aqui não eram usados nas guerras, porque esses escudos eram ostentados sempre quando o rei apresentava-se na casa real ou apresentava-se no templo, porque eles eram, na verdade, o símbolo da realeza de Israel. Toda vez que o povo olhava à distância, o brilho do sol batendo naqueles escudos de ouro, eles se alegravam, eles se sentiam orgulhosos, porque
Aí estava a prova da realeza de Israel, uma realeza forte, rica, mas eles simbolizavam também as defesas dos valores morais e espiritual de Israel. Por isso, perdê-los significava o máximo da perda, da derrota e do juízo de Deus. Então perguntamos, que simbolizam esses escudos para a igreja de Cristo hoje? Que simbolizam? Se trouxermos essa simbologia para o contexto da igreja hoje, eu perguntaria, o que simbolizariam esses escudos de ouro? Qual o significado espiritual desses escudos para a igreja odierna? O apóstolo Paulo mostrou de uma forma bem objetiva, quando exortou o jovem pastor Timóteo, dizendo, tem cuidado de ti e da doutrina. Numa tipologia especial, esses escudos de ouro simbolizam aqui as defesas da igreja e das doutrinas fundamentais que dão sustentação à vida da igreja. Assim como Israel era um reino físico e material, a igreja de Cristo é a manifestação visível e poderosa do reino de Deus na terra, numa nova dispensação, a dispensação da graça. Eu e você pertencemos a este reino. O reino entre nós. Nós somos a demonstração visível deste reino de um modo especial. Não é um reino que está lá em cima no céu. Não é aquele reino que nós desejamos lá, não. É um que vive no meio de nós. Nós somos parte dele. E por isso, como parte desse reino, temos por obrigação ostentar nossos escudos de ouro, que representam e simbolizam as defesas da vida da igreja. A realeza faz parte da vida da igreja. Amém, irmãos? O apóstolo Pedro identificou a igreja como um reino sacerdotal. Quando ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi Pedro quem falou. Permita-me dizer isso a vocês. Nós, crentes, como súditos e sacerdotes desse reino, exercemos nosso sacerdócio. Fazendo o quê? Intercedendo e defendendo os interesses do reino de Deus. Por isso, os nossos escudos são escudos de ouro. A fé cristã é o escudo que embraçamos para defender a igreja dos dardos inflamados das falsas doutrinas que estão ao nosso redor. E o apóstolo Paulo entendeu que a igreja, ela entraria num campo de batalha. E nessa batalha, cada cristão verdadeiro deve ser um soldado equipado com as armas do reino de Deus. Em outras palavras, caríssimos irmãos em Cristo, precisamos embraçar os escudos de ouro da fé cristã para mostrar ao mundo a força da nossa fé, para demonstrar a riqueza do reino que nós vivemos, para defender as estruturas da fé cristã e não permitir que o inimigo nos roube, que nos saqueie e que destrua os nossos tesouros. O apóstolo Paulo, ele falou explicitamente que a maior arma defensiva que nós temos é o escudo da fé. Ora, o que é a nossa fé? A nossa fé inclui todas as doutrinas fundamentais que formam o credo da nossa igreja. Por isso essas doutrinas, elas não são temporais. Existem doutrinas temporais, vêm e passam. Uma verdadeira doutrina bíblica cristã, ela é imutável, ela é perene, ela é inalterável, porque ela sobrepuja todas essas coisas. Elas são imutáveis, sabem por quê? Porque elas não podem ser descaracterizadas, elas não podem perder as suas características originais. Elas são os nossos escudos de ouro, porque protegem a nossa fé com as armas e com as suas características originais. Aleluia, aleluia. Doutrinas humanas são temporais e mudam com o tempo, mas a doutrina de Cristo é imutável. Ela é imutável. Entretanto, nós convivemos hoje com a ameaça de saqueadores do nosso tesouro. Sem dúvida alguma. O reino de Israel era forte naquele tempo. Tinha um exército bem equipado. Tinha uma das mais belas construções do mundo, que era o Templo de Salomão e o Palácio Real. A despeito de tudo isto,
o rei Roboão, os seus príncipes, os seus generais, os seus sacerdotes se envaideceram e abandonaram a fé verdadeira no único Deus verdadeiro. Eles começaram a abrir espaço para a idolatria cananeia e esqueceram do Deus que é espírito e verdade. Foi então que Deus resolveu agir, permitindo que o rei do Egito, inimigo de Israel, entrasse em Jerusalém e dominasse a Roboão, seus príncipes e o seu exército. Nesta invasão, Sisaque, o rei do Egito, tomou todos os tesouros da casa do Senhor, todos os tesouros da casa do rei também, e levou consigo para o Egito, inclusive os 300 escudos de ouro que Salomão tinha feito. A palavra profética de Semaías foi uma palavra que revelava a ira de Deus contra o povo, a justiça de Deus contra o povo de Israel, contra aquele rei, quando ele disse: vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Sabe qual a lição que nós aprendemos nessa história, irmãos? É que o princípio divino de justiça não mudou. Amém, irmãos? Quando deixamos o Senhor em segundo plano na nossa vida, quando permitimos que a opulência das coisas materiais domine o nosso coração, quando não valorizamos as coisas boas que o Senhor nos tem dado, então inevitavelmente podemos ser surpreendidos pelos inimigos da nossa alma. Tem muitos obreiros que estão aí, já perderam o escudo de ouro do seu ministério e agora estão vivendo uma farsa, estão vivendo uma imitação barata, porque eles não conseguem mais ter a presença de Deus em suas vidas. Já estão caídos há muito tempo e não querem reconhecer isso. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, vem sendo atacada. Roboão perdeu esses tesouros da casa real e da casa de Deus, significando que o povo ficou sem as defesas da casa de Deus, que todos ficaram expostos ao vexame, à zombaria dos seus inimigos. Todos tiveram a sensação de perda, de derrota, de humilhação. Foi uma coisa terrível. Todos. A igreja de Jesus hoje vem sendo atacada de todos os lados, por inimigos intelectuais, por inimigos morais e espirituais que estão tentando usurpar as nossas conquistas. Muitos líderes cristãos atuais já perderam seus escudos de ouro. É por isso que eles aderem a toda forma de movimento espiritual para maquiar a realidade espiritual, para esconder aquilo que eles já perderam há muito tempo. Caríssimos, como profeta de Deus nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu quero lhes dizer: precisamos cuidar de nossas fronteiras teológicas. Precisamos vigiar nossos valores. Precisamos fazer mais do que exibir nossos escudos de ouro. Precisamos de fato ficar atentos contra as surpresas dos saqueadores. Permita dizer ainda mais, de forma bem individual, meus queridos irmãos, nossos escudos pessoais, nossas posturas comportamentais, nosso compromisso com Deus tem se enfraquecido nesses tempos modernos. O problema é que nós não queremos reconhecer isso. Preferimos ostentar o que não temos mais. Sabe o que Jesus disse? Jesus declarou que o diabo é ladrão e salteador, e ele sempre procura oportunidade para saquear nossos valores espirituais. Saqueadores maléficos que nos perscrutam, ladrões de nossos valores morais que nos espreitam o tempo todo. São inimigos que esperam que nós nos descuidemos da nossa fé para nos assaltarem, para nos derrubarem. Existem muitos meios pelos quais o diabo quer roubar de nós os nossos escudos de ouro na vida material, na vida política. É incrível como tem gente, eu estou falando especialmente para pastores e obreiros aqui, como alguns obreiros estão se vendendo barato para essas coisas, como eles perderam o temor de Deus, estão se deixando levar por tudo isso. Mas Deus é justo juiz, diz a Bíblia, e julga com equidade. Se você está enveredado por um caminho que não é o caminho do Senhor, que é o caminho da vaidade, da presunção, então está na hora de você se acordar, se arrepender, porque o nosso Deus é rico em misericórdias para nos ajudar.
Aleluia, 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 aleluia. Permitam-me dizer ainda mais uma coisa. Temos sido saqueados dos dons espirituais que se tornam raros a cada dia em nossas igrejas. As raras manifestações espirituais autênticas ainda sofrem as mais variadas críticas. Até um bocado de pastor assembleano, pastor Ailton, que não deixa o Espírito de Deus operar livremente na igreja, como vocês aqui podem nesta noite servir ao Senhor com alegria. Estive em igreja em que se alguém se levanta para entregar uma mensagem profética, é repelida na hora, diz: pode parar, porque aqui nós não queremos meninice. Meninice é de um pastor incrédulo, de um pastor que não crê mais nos dons espirituais, que já perdeu o escudo de ouro. Isso é meninice. Se isso é ser da velha guarda, eu sou da velha guarda, mas estou muito bem concentrado na realidade de hoje. É triste saber que nossos escudos de ouro têm sido substituídos por escudos de cobre. Sabe o que quer dizer isso? É o certo pelo incerto, é o integral pelo mais ou menos, é a verdade pela mentira, é a fé genuína pelo racionalismo carnal. Tudo isso nos leva a abrir os olhos para a farsa das imitações que estão aí beirando e tentando entrar nas nossas igrejas. É disso que eu quero falar agora para terminar. A farsa das imitações. Meu Deus do céu. Note o que o texto diz assim: em lugar dos escudos de ouro fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e traziam os escudos de cobre e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Essa escritura retrata o estado caótico a que foi submetido o reino de Israel. A partir de então, a história revela que houve uma divisão enorme no reino de Israel. 10 tribos se separaram, foram para um lugar. Roboão ficou apenas com 2 tribos. E essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual, com a direção de Deus no reino de Israel, produziu o caos espiritual, que até hoje estão tentando recuperar o que já perderam. Até hoje, nunca mais recuperaram os escudos de ouro, nunca mais conseguiram recuperar os tesouros da casa de Deus, nem tampouco os tesouros da casa do rei. Meu Deus do céu, isso nos ensina, irmãos, que quando estamos fora do projeto de Deus, nós temos a tendência de buscar formas, meios e substitutos da verdadeira fé. O rei Roboão passou a viver com os seus príncipes, generais e sacerdotes uma farsa. Ele trocou o ouro pelo cobre, ele trocou o genuíno pelo falsificado, ele trocou o verdadeiro pelo que era mentiroso, ele trocou o puro pelo impuro, ele trocou a sinceridade pela hipocrisia, ele trocou o autêntico pelo falso. Nós sabemos que no campo da tipologia bíblica os 2 metais são distintos. O ouro tipifica a realeza, a glória, a dignidade, a resistência, a durabilidade e a sinceridade. Mas o cobre é um metal feito de uma liga que envolve geralmente, às vezes, um pouco de bronze e de estanho, e dizem as traduções que até tiveram dificuldade para essa tradução literal de que isto é uma realidade. Essa combinação de cobre com bronze torna o metal ainda mais inferior do que o ouro. O cobre, quando polido, brilha como ouro, mas seu brilho e cor não tem durabilidade. O que o rei Roboão fez foi uma troca de valores. Houve uma mudança de atitude. Desenvolveu-se entre ele e os seus príncipes e generais e tal um espírito de mentira, uma tremenda de uma hipocrisia. Criou-se um estado do faz de conta, fazer conta que é, do parece que é, mas não é. É mais ou menos isso. Toda vez que o rei Roboão entrava no palácio ou no templo, a guarda real embraçava os escudos de cobre polidos e brilhantes para dar a ideia de que tudo era como antes, mas tudo não passava de uma farsa. Se contextualizarmos essa história, chegaremos à conclusão de que nossa história hoje, vivemos em muitos lugares e muitas igrejas, uma história bem parecida com a história de Israel. A semelhança do povo de Israel, a igreja vem sendo invadida no seu seio por saqueadores que querem saquear a igreja dos seus valores maiores. Nossos escudos de ouro, irmãos, são desejados e são visados pelo inimigo.
inimigo. E que são esses escudos? São os nossos valores doutrinários, são os nossos princípios éticos, são os nossos bons costumes, é a nossa liturgia, é o nosso louvor, é a nossa fé. Tudo isso está correndo o risco de ser roubado, de ser saqueado. O ouro doutrinário de muitas igrejas por aí já tem sido roubado. Não há mais nem culto de doutrina. Os cultos de doutrina são os mais pobres, são os mais miseráveis, onde o povo nem tem mais prazer em estar lá, porque seus líderes não têm mais nada para dar, não tem mais nada para pregar, que há muito tempo eles não se ajoelham para buscar de Deus a unção, o poder, a autoridade para poder pregar a palavra. Essa que é a verdade. Então eles preferem viver um estado do falso brilho do cobre. É o estado espiritual do parece que é, mas não é. É o estado do verniz espiritual, é o estado do polimento pentecostal, é o estado da emoção em detrimento da razão, é o estado da fé epidérmica, daquela que arrepia a pele e do arrepio dos pelos. Esse é o estado de muita gente. Eu me arrepiei, então eu estou sentindo a presença de Deus. E quando ele sai, depois passou o arrepio, ele volta a fazer a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. É lamentável, irmãos, é lamentável. Eu fui de uma determinada igreja para pregar e eu me senti mal no púlpito daquela igreja. Eu não sabia explicar, eu orei, Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. É bom que se diga que quando se perde ouro é muito difícil conviver com o cobre. A autenticidade da fé cristã está perdendo espaço para as falsificações espirituais, para as falsas teologias. Tem se construído tronos de cobre para o Senhor Jesus Cristo, quando ele deveria estar num trono de ouro. Escudos polidos não resistem às intempéries do tempo e a corrosão geralmente torna-se inevitável. O cobre, irmãos, na Bíblia é típico do fingimento, da hipocrisia, da falsidade. Nós precisamos deixar de querer parecer, de querer mostrar para os outros que não somos. Precisamos de fato resgatar aquilo que é íntegro, que é puro, que é sem mistura, que é verdadeiro como ouro. Precisamos resgatar. Não se tem notícia de que Israel tenha recuperado aqueles escudos de ouro, porque é muito difícil recuperar valores depois de roubados em nossas casas. Muito pior é perder valores morais e espirituais, porque o diabo e seus demônios são ladrões e salteadores sem compaixão. Quando os escudos de ouro da nossa fé são roubados, nós ficamos expostos a outros perigos. Jesus comparou o diabo ao valente que entra numa casa, que rouba os seus bens, e para reaver esses bens é preciso entrar na casa do valente, amarrá-lo, manietá-lo e então reaver os bens roubados. Mas olha o que a Bíblia diz. Na Bíblia Viva, o texto de Lucas 11, 21 e 22 diz assim: pois quando Satanás, forte e bem armado, guarda a casa dele, há segurança até que alguém mais forte e mais bem armado o ataque e derrote, tirando suas armas e carregando seus bens. Eu quero dizer que ainda está no nosso meio aquele que é bem mais forte. Está no nosso meio ainda o mais valente. O diabo não tem poder. Aleluia. Você tem autoridade em nome de Jesus para pisar no pescoço e na cabeça de Satanás e repreendê-lo de querer perturbar e tirar a sua paz e roubar de você os seus valores. Quando nós somos fiéis ao Senhor Jesus, ele nos ajuda, porque ele é o mais valente que venceu a Satanás na sua obra redentora para recuperar a nossa salvação. Por isso, irmãos, precisamos reaver nossos tesouros. Precisamos manietar o inimigo pelo poder de Jesus Cristo e tomar-lhe os bens roubados. Nossos escudos de ouro representam a nossa fé. São aquelas doutrinas bíblicas que dão sustentação à igreja através dos séculos. Esses escudos protegem o crente contra as ideologias, contra as heresias, as falsas ideias e interpretações torcidas da palavra de Deus. Quais são os nossos escudos de ouro principais hoje, como igreja? Vou lhes dizer:
Esses escudos de ouro podem ser tipificados com as doutrinas básicas da teologia pentecostal. Primeira, a doutrina na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, como regra infalível de fé normativa para a vida dos cristãos. Quando pode dizer amém por isso? Segundo, a doutrina da pecaminosidade do homem e a possível redenção pela obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é outra recuperação dos nossos escudos. A doutrina da salvação mediante a justificação pela fé em Cristo Jesus. A doutrina da santificação mediante a total separação da vida mundana. Todas as demais doutrinas, alicerçadas nos fundamentos da revelação bíblica, compõem as revelações, visões ou visagens e manifestações espirituais que não possuem o respaldo bíblico, não passam de escudos de cobre. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, aleluia, de restaurar nossos valores. Queira o Senhor revestir a sua igreja com autoridade, com poder, com unção, para defender aquilo que nós temos recebido de Deus através da história da igreja. E nós louvamos o nome do Senhor por tudo isto, para a glória do seu nome, hoje e sempre. Tenho dito estas palavras.